sua esposa, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Você trouxe sua Bíblia, abre comigo sua Bíblia comigo em Isaías 38, versículo número 1, em nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Essa passagem que nós acabamos de ler agora vai falar sobre a enfermidade, e ver que a cura, e ver que quando Ezequias adoeceu daquela enfermidade, ver que o Senhor nosso Deus enviou o profeta Isaías até ele e disse para colocarem a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ver que a Bíblia nos fala que Ezequias, ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. E depois que ele esteve orando ao Senhor, a Bíblia vem me dizer que Ezequias, ele chorou muito na presença de Deus. E ver que o Senhor disse para o profeta retornasse à presença dele e dizer que daquela doença ele não morreria. E que Deus acrescentou mais 15 anos nos seus dias. A pergunta que eu tenho para a igreja nessa noite é: o que vocês fariam se Deus te desse a segunda oportunidade? Porque às vezes, muitas coisas podem acontecer sobre nossas vidas. Às vezes nós ficamos doentes, uma enfermidade, às vezes algum médico, algumas pessoas chegam e falam: olha, não tem jeito, não tem cura, não tem salvação. Como já disse, né, a nossa pastora disse aqui que às vezes, né, a gente são mal vistos, né? As pessoas saíram danadas, daí não sai nenhum fruto, daí, coitado, daí é só daí para pior. E ver que Deus ouvindo a oração de Ezequias, e ver que ele pediu para que o profeta voltasse e ele dizer: olha, disse para ele que dessa vez ele vai morrer, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E ver que o profeta Isaías, né, ali ele teve a sua cura, teve a sua libertação. E às vezes nós deixamos de buscar na presença de Deus, e ver que o Senhor ele ouviu a oração, né, de Ezequias, e viu as lágrimas de Ezequias. É muito mais fácil a gente estar chorando na presença de Deus e ser massacrado nos pés do diabo. É muito mais fácil a gente estar na presença do Senhor do que a gente ser humilhado lá fora. Às vezes lá fora nós somos pisados, nós somos maltratados, né? Muitos apontam, jogam pedras, e ver que o Senhor está com as mãos estendidas para nos apoiar, para nos curar, nos libertar, e às vezes nós recusamos de estar na presença de Deus. Da mesma forma que já foi dito aqui que às vezes preferia muito mais ter um baile funk, um forró, né? Às vezes preferia muito mais estar lá fora da bagunça. Eu também era dessa forma, eu também fui desse jeito. Eu não era ninguém, todo mundo me apontava, todo mundo me acusava, e eu era mesmo um ignorante, eu era mesmo um bruto. Mas Deus foi cuidando, foi tratando. E foi nesse ministério que começou dentro do Parque Santana. E muitas vezes eu brigava até mesmo com a minha esposa, porque ela se arrumava e descia para ir para o culto. E ali eu brigava, achava ruim. E ver que quando Deus fez a transformação na vida da minha esposa, que eu vi que ela estava mudando, que ela estava se transformando em uma outra pessoa, e ver que era só uma adoração ao Senhor, era só louvor ao Senhor, e aquilo ali começou a me incomodar. E ver que me incomodou tanto que eu falei assim: eu tenho que me retratar, eu tenho que me consertar, eu tenho que me arrumar, eu tenho que colocar a minha casa em ordem. Aleluia. E foi aí quando ela me chamou para ir ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá na casa do Senhor, vamos lá ouvir uma palavra. E muitas vezes eu chegava na porta desse ministério, eu ficava em pé do outro lado da rua, ouvindo uma palavra, mas quando chegava na hora da oração, eu saía e ia embora para casa. Até que um dia eu entrei e para ouvir a palavra do Senhor.
quando o apelo, teve um apelo, né? E eu aceitei Jesus. E vi que foi de uma maneira tão estranha que eu saí de casa naquele dia, eu tinha um bar, né? Eu falei, primeiro eu vou beber bastante para depois ir para o culto. Eu quero ver o que acontece lá. Quero ver que realmente esse Deus existe. Desaforado. Aí o que acontece? Eu enchi o couro, a cara de cachaça, de cerveja, e desci para ir até o culto, eu fiquei em pé do outro lado da rua, né? Aí veio um varão, o Sr. Antônio, me chamou para mim entrar, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas quando eu dei por mim, eu já estava dentro da igreja. O apelo foi feito, eu aceitei Jesus, e quando eu botei o pé para fora da igreja, eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Para que eu fui aceitar Jesus? Agora eu vou ter que ir terça, quinta, domingo aos cultos. Mas pela graça e a honra do Senhor Jesus, eu disse, a partir de hoje, eu não bebo mais. Se o Senhor mudou a tua vida, dessa forma Ele também vai mudar a minha. Minha esposa sofreu para casar comigo. Eu estava como se fosse um príncipe na vida dela. Eu falei, no caso, não quero, jamais casarei contigo. Ela falou assim, vamos ver, se casa se no caso. Aí eu falei, eu quero ver. Eu ver se seu Deus é bom mesmo para fazer eu casar contigo. Foram 40 dias de jejum, sem comer nada, só tomando água. A menina ficou um palito, mas eu casei com ela. Batizamos juntos, passamos pelas águas. E o Senhor falou assim, põe a tua casa em ordem, filho. Começa a se retratar na minha presença, deixa eu seguro pelas tuas mãos, deixa eu te tirar você desse mar de lama, deixa eu te arrancar você desse fundo do poço, deixa eu colocar seus pés sobre a rocha. Eu estou te limpando hoje, eu vou te tratar, vou te curar, vou te libertar desse mal. E Deus fez tudo isso, esse processo em minha vida. Fui começar a fazer a obra do Senhor. Hoje em dia eu estou aqui na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu agradeço a minha oportunidade da palma para o Senhor Jesus.